Olá pessoal do quinto ano, espero que todos estejam bem, né? Com saúde, né? Hoje nós vamos falar sobre a influência negra no Brasil, tá? Página 26 a página 30 no livro de história, tá? Vou iniciar o tema, mais ou menos, o que é a influência negra no Brasil, certo? Vou iniciar e depois vocês vão tentar fazer as atividades da página 26 à página 30, tá bom? A coroa queria ocupar as terras da colônia de transformar o Brasil num importante produtor de açúcar, certo? Porque esse produto era de bom preço na Europa, certo? Então, o que acontecia? Os portugueses que se interessavam em produzir o açúcar, né? Eles se interessavam em produzir o açúcar no Brasil, né? Mostrando as terras para o quê? Para construir fazendas, certo? Construir fazendas e assim multiplicaria os números de engenhos, certo? Com a falta da mão de obra para a agricultura na cana-de-açúcar, certo? Os portugueses decidiram o quê? Trazer os negros, tá? Os portugueses decidiram trazer os negros africanos para trabalhar como escravos aqui no Brasil, certo? Para trabalhar como escravos aqui no Brasil. Então, os negros eram trazidos em navios negreiros, tá? Eles eram trazidos em navios negreiros, vinham tudo junto uns dos outros, certo? Então, eles não tinham lugar para se deitar, eles não tinham lugar para tomar um banho, né? Não tinham um lugar para respirar, né? E nem tomar um apuro, nem nada, certo? Eles viviam mutuados uns com outros, que acabavam pegando doença e morriam da doença antes de chegar no Brasil, certo? Então, daí se tinha como eles sofriam demais quando eles vinham nesses navios negreiros, não é isso? Quando os negros chegavam no Brasil, o que acontecia? Muitos estavam até o quê? Desnutridos, né? Não tinham uma boa alimentação, certo? Eles não eram bem tratados, não eram tratados direito, certo? Então, eles eram o quê? Eles eram acorrentados, né? Eles eram acorrentados nas praças, né? Eram acorrentados também mesmo nos portos, né? E o que acontecia? Eram oferecidos, né? Eles eram vendidos, tá? Eles eram oferecidos pelas vendas como negros, né? Como os negros, tá? Certo? Aí, quando um comprador chegava, o que acontecia? Esse comprador fiscalizava como era o tipo do negro, né? A primeira coisa que eles olhavam eram os dentes, né? E olhavam os músculos, se eram sadios, tá? Para poder ser comprados, né? Examinava eles para ser comprados, certo? E os escravos mais jovens, era mais válido, né? Ele valia bem mais, tá certo? Por isso que às vezes os outros eram mais revistados através dos dentes e dos músculos, certo? Depois de comprar dos negros, o que acontecia? Eles eram levados para os engenhos, tá? Eles eram levados para os engenhos, né? Aí, onde eles moravam lá numa espécie muito péssimo, num galpão grande, né? Sem nenhum conforto, sem nenhuma higienização, né? De maneira de dormir. Eles dormiam no chão, né? E não tinham lugar para fazer o quê? Para fazer essas necessidades, tá lá, certo? Então, esse lugar é chamado de senzala, certo? Então, lá, esse lugar, lá onde os negros não tinham nenhuma atividade, né? Ele acordava cedo, né? Ia trabalhar, certo? E sempre ligado, sempre vigiado pelo dono, que sempre vigiava ele, que era o feitor, não é isso? Ele era responsável, o feitor era responsável pelos negros, né? E aí daqueles negros que desobedecessem às suas ordens, né?
o que acontecia? Era chicoteado, né? Ele era preso pelas pernas, não é isso? Era amarrado no tronco, não é isso? E sofria, né? Eles trabalhavam plantando, colhendo, né? Eles trabalhavam cortando túnel, né? Garimpando, garimpando pedras, né? Alguns negros trabalhavam na casa grande, alguns deles eram escolhidos, né? E trabalhavam na casa grande e tinham roupas melhores do que os outros, tá? Então, porque eram escolhidos, tá certo? Então, os outros, eram sofridos demais, eram chicoteados, presos pelas pernas, não é isso? No início, eles trabalhavam plantando, colhendo, como eu falei, grãos, depois mineração, depois eles iam cavando túnel, né? E assim por diante, né? Então, os negros sofriam muito, né? E principalmente quando o feitor vigiava demais, não deixava eles nem um pouco respirar, não é isso? Nesse momento da influência negra no Brasil, houve as danças, como vocês sabem, festas religiosas, né? E as danças, vou dizer só algumas danças que houve, foi a maracatu, né? A congada, né? A capoeira, o frevo, o fandango, né? E o samba, certo? E nesse período da influência negra também houve também alguns instrumentos musicais, como o chocalho, tambor, essas partes da influência negra no Brasil, certo? Então, espero que você tenha entendido, né? De um lugar onde os negros viviam, que era na senzala, quem era a pessoa que vigiava os negros, que era o feitor, não é isso? Da onde é que os negros, como era que os negros vinham dos navios negreiros, né? Que eles sofriam, às vezes eles não chegavam nem no Brasil, já chegavam mortos, né? Porque pegavam doenças, mesmo vendendo navios, não tinham uma boa maneira de viver, né? Então, espero que vocês tenham entendido a parte da influência negra no Brasil, né? E façam suas atividades com atenção, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula, se Deus quiser, tá?